Olá, bem-vindos. Mais um vídeo aqui na Dieta do Cordeiro, servido por mim mesma, Marina Mapfreglian Conroyan, autora do livro base desse estudo que estamos fazendo capítulo por capítulo, dia a dia. Hoje estamos no capítulo 35, que tem como título A Igreja e o Estado. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Te convido a assistir os vídeos de apresentação, de abertura, que explicam bem o que é este propósito. Estão os links aí na descrição desse vídeo, tá bom? No episódio passado, nós vimos um paralelo entre Deus e o diabo, entre o bem do alto monte e o mal do baixo plano. No entanto, compreendemos que ainda é necessário convivermos com este contraste no nosso dia a dia, até que subamos para sempre daqui de baixo para lá em cima nos céus de uma vez por todas. E hoje, bem na continuação de onde paramos no capítulo 17 de Mateus, aparece um pequeno e discreto milagre que também denota este contraste. Pequeno, porque só é relatado nestes 4 versículos de Mateus, e discreto, porque só acontece entre Jesus e Pedro. Mas, na verdade, o ocorrido traz lições com imensas repercussões na minha vida. O texto sempre fica copiado aqui também na descrição de cada vídeo. Está em Mateus 17, de 24 a 27. Hoje eu vou ler o texto completo aqui também, porque está copiado no livro, nesse capítulo. Diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. O que vamos aprender aqui? Primeiro, somos cobrados por todos os lados, pelos reis da terra e pelo rei do céu, pelos bens materiais e pelos espirituais. É natural que paguemos impostos, encargos, contribuições, contas e mais contas, mês após mês. Algumas devidas e necessárias, outras sim, supérfluas ou abusivas. Mas uma vez cobrados, não podemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor, conforme Romanos 13:8. É espiritualmente justo também que tributemos as honras devidas ao nosso Rei Celestial. Ele é o Senhor que nos confiou a mordomia de dons e talentos que oportunamente, assentado em seu trono de glória, nos pedirá contas de tudo quanto negociamos e investimos no seu reino. Nossos dízimos e ofertas de hoje são igualmente depositados para a manutenção das nossas igrejas, como era este imposto para a manutenção do templo em Jerusalém. Por isso, mesmo que em outra passagem, 5 capítulos para frente, quando cobrado pelos escribas e fariseus quanto ao imposto a César, Jesus novamente instruiu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Enquanto coexistirmos com os Césares e com Deus, é nossa obrigação cumprirmos com os nossos compromissos que firmamos com a Igreja e com o Estado. Tá certo? Primeiro ponto falado. Segundo ponto, espontaneidade, não obrigatoriedade. Isenção, não omissão.
A resposta positiva de Pedro ao coletor revelou uma compreensão negativa em relação ao direito do mestre. Aquele imposto não era devido aos sacerdotes e levitas, aos que trabalhavam no templo. Por isso, muito menos seria devido cobrar o próprio dono da casa, daquele que já havia dito ser maior que o próprio templo, daquele que era filho do Pai, o príncipe da paz, filho do rei. Por isso, Jesus teve que esclarecer melhor a questão do tributo a Pedro, comparando o imposto do templo com o imposto do rei, para então convencê-lo de sua isenção e da sua desobrigação junto aos cobradores. Mas, como ele disse, para não escandalizá-los e percebendo a má intenção deles de planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras, Jesus decide não dar motivo de tropeço e espontaneamente escolhe não se omitir, pagando com moedas o que ele já deixaria pago com o próprio sangue, a destruição do templo vivo e em 3 dias a sua reconstrução, além da manutenção eterna da Igreja de Cristo. Interessante. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é trabalho mais fé, mais obediência, mais bênção divina é igual ao milagre da provisão. Olha só, o desfecho dessa questão tributária acaba em provisão milagrosa. Jesus e Pedro, associados, trabalham juntos para quitarem suas dívidas diante dos homens, o imposto, e diante de Deus, a integridade. Jesus dá a estratégia. Ele diz: vá ao mar e lança o anzol. E Pedro aplica a mão de obra, tira o primeiro peixe que pegou e abre-lhe a boca. Mas quem provê de modo sobrenatural é Jesus, colocando na boca do peixe o suprimento para aquela necessidade. Pedro só entrou com a obediência, pegando e pagando por ele e por Jesus. Com esta atitude, Jesus faz jus ao testemunho de seus próprios adversários e deixa-nos o bom exemplo. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mateus 22:16. Mais uma vez, ficamos de cara com os dois lados da moeda. Novamente, a nossa responsabilidade em tributar a Deus o que é de Deus, a integridade, o compromisso, e aos homens o que lhes é devido. E mesmo que não seja devido, que a integridade de nosso caráter não nos permita agir indevidamente, mas nos portar de modo a não dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como diz 1 Coríntios 10:32. Então, que você pense sobre essa questão, né, bastante discutida, a questão do tributo, do que é de César, do que é de Deus, e que você também, se você está ouvindo esse vídeo hoje, que é o sábado da Páscoa, né, véspera da Páscoa, dia 4 de abril de 2026. Quero te desejar um final de semana abençoado. Que hoje, sendo sábado, você entre no descanso do Senhor, você medite sobre tudo que tem ouvido e amanhã estejamos aqui também no domingo de Páscoa com mais uma bela refeição preparada aí marinada no azeite do Espírito Santo. Eu espero você, se Deus quiser. Até lá, Deus abençoe.